Bom, vamos começar a fazer a resolução da lista 15, a lista de leis de Ohm, né? Então nós vamos começar com a questão 3 e 11, que são relacionadas à primeira lei de Ohm. Questão 3 diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a curva característica de um resistor desconhecido. A gente já pode observar pelo gráfico, esse gráfico aqui, que ele não é um resistor ôhmico. Vamos verificar o que acontece com a resistência dele ao longo do processo. Então se a gente pegar aqui o ponto 4, por exemplo, ó, vai dar algo em torno de 1 mA. Se a gente pegar o ponto 8, vai dar algo em torno de 5 mA. Vamos aplicar a lei de Ohm então duas vezes. Vou pegar essa DDP e vou pegar a corrente. Então, U igual a R vezes I, 4 igual a R vezes 1 mA, 1 vezes 10 a menos 3, e aí eu encontro uma resistência de 4.000 ohms. Se eu aplico a primeira lei no outro ponto, vai ficar 8 igual a R vezes 5 vezes 10 a menos 3. Então, o R vai dar 8 quintos vezes 10 a terceira. O R vai dar 1,6 vezes 10 a terceira. Então, era 4.000 ohms, foi para 1.600 ohms. Isso é 1.600 ohms. Então, a resistência está diminuindo. O único gráfico que mostra essa resistência diminuindo é a letra B. Vamos dar uma olhadinha aqui. O gráfico da letra A é um resistor ôhmico. Da letra B, a resistência vem diminuindo. O da letra C, a resistência vai aumentando. E aqui ele tem um comportamento que aumenta e depois diminui. Então, a resposta dessa questão, letra B. A resistência vai diminuindo. Ele não é um resistor ôhmico. A resistência diminui quando aumenta a DDP. Vamos para a questão 11. A questão 11 está aqui. É um gráfico de um resistor ôhmico, certo? Então ele fala assim: o gráfico apresenta a curva característica de um resistor. Se o resistor é percorrido por uma corrente de 10 amperes, qual a DDP aplicada? Qual que é a DDP aplicada? Vamos fazer o seguinte: vamos aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, em qualquer um desses pontos. 10, vou pegar o ponto de baixo, igual a R vezes 2. Então, o R, 5 ohms. Beleza, sabemos que ele é constante, porque esse gráfico é uma reta. Então, um resistor ôhmico é resistência constante. Aí eu aplico a primeira lei novamente. U igual a R vezes I. Só que agora eu vou usar a corrente de 10 amperes. Então, U igual a 5 vezes 10. U vai dar 50 volts. Resposta letra D. Tá? Uma questão bem simples. Semelhante a essas questões de primeira lei de Ohm, nós temos a questão 8, a 10 e a 12. 8, 10 e 12. Agora nós vamos fazer algumas questões relacionadas à segunda lei de Ohm. Nós vamos começar com a questão 5. A questão 5 está aqui. Aqui. Então, relacionado agora à segunda lei de Ohm. Em uma reforma dos cômodos da casa, se fez necessária a substituição de um fio existente de resistividade 1,5 vezes 10 a menos 8 por um fio de resistividade 3 vezes 10 a menos 8. O circuito elétrico permanecerá o mesmo, tamanho dos fios são iguais, bem como a tensão elétrica, com o objetivo de conservar a resistência. Legal. Então a gente pode escrever aqui que a resistência do primeiro circuito igual à resistência do segundo circuito. E aplicar a segunda lei de Ohm. Ρ1 vezes L dividido pela área 1, Ρ2 vezes L dividido pela área 2. O L ele falou que é o mesmo, então eu posso simplificar. O Ρ1 eu pego aqui do exercício, 1,5 vezes 10 a menos 8. Área 1. Ρ2, 3 vezes 10 a menos 8. Área 2. Corto 10 a menos 8. E simplifico 1,5 e 3. Se eu já multiplicar cruzado aqui, eu encontro que 1,5 A2 igual a 3 a 1. Ou A2 igual a 2 vezes A1. Já tem a relação. O que ele me pediu aqui? Qual deve ser a razão entre a área do fio novo
e a área do fio velho. Então a razão entre o fio novo A1, A2 sobre A1 vai dar 2. Ou seja, o fio novo vai ter que ter o dobro de área, certo? Essa razão vai dar na letra D. Perfeito? Então, é um teste clássico de segunda lei de Ohm. Na sequência, nós vamos fazer o 6. O 6 está aqui. Ele fala assim: durante um experimento realizado com um condutor que obedece à lei de Ohm, observou que seu comprimento dobrou, enquanto a área de secção transversal foi reduzida à metade. Nesse caso, se as demais condições experimentais permanecerem inalteradas, pode-se afirmar que a resistência final do condutor em relação à resistência original é... Tá. O primeiro condutor, ele tem uma resistência R, ρ, L sobre A. Esse é o primeiro condutor. Agora vamos ao segundo condutor. Ele vai ter uma resistência R2, é o mesmo material. Agora o comprimento dobrou, então 2L. E a área de secção transversal foi reduzida à metade, área sobre 2. Se eu ajeitar isso daqui, vai dar 4 ρ L sobre A. Isso daqui é a resistência inicial, então a resistência 2, 4 R. É uma solução clássica você trabalhar com a primeira situação, segunda situação, substituir uma na outra. Isso daqui é o R, né? Então a resistência quadruplicou. Resistência quadruplicada, letra B, certo? Então aqui nós fizemos duas questões relacionadas com a segunda lei de Ohm. Semelhante a essas daí, nós temos a 4, a 7, a 9 e a 14. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com circuitos elétricos, a resolução de circuitos elétricos. Primeira questão que a gente vai fazer então de resolução de circuitos elétricos vai ser a questãozinha 2. Tá aqui. Uma questão bastante comum em vestibulares de primeira fase. Ele não te dá o circuito, ele te dá o desenho. A partir do desenho nós devemos montar o circuito. E aí muitos alunos têm dificuldade nisso. Tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos montar esse circuito. Vamos jogar aqui e vamos lá. Primeiro passo, nós temos um gerador. Aqui está o gerador. É a nossa pilha aqui. Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2. Beleza. Daqui até esse ponto e até esse ponto eu não tenho resistência nenhuma. Então continua chamando ponto 1, continua chamando ponto 1. Então vem aqui, ó, ponto 1, ponto 1. Pelo lado de baixo eu tenho ponto 2 e já pego um resistor. Então já pego um resistor. Né? Aqui eu posso chamar de ponto 3. Aí eu chego aqui no ponto 3. Daqui para cá continua ponto 3. E vem até aqui ponto 3. Tá? Porque ó, aqui nessa linha não tenho resistência. Então tudo é 3 aqui. Muito bem. Aqui no final eu já tenho o resistor ligando 1 até 3. E aqui no meio eu tenho dois resistores em série. Aí, esse é o circuito. Então isso daqui é igual a isso daqui. Muito importante você conseguir fazer essa montagem. Essa é a lâmpada D, B, C, A. O que acontece, ele fala que todas essas lâmpadas são idênticas, estão ligadas numa fonte de tensão V, todas estão acesas. Se a lâmpada D queimar, o que acontece? Se ela queimar, o que acontece? O circuito vai continuar funcionando por aqui, ó. Então todas elas permanecem acesas. A potência delas muda, mas todas permanecem acesas. Então aqui fala que todas permanecem acesas, letra B. É só redesenhar o circuito e interpretar o que acontece ali se a D queimar. Agora, vamos jogar todas funcionando novamente. Se a B queima, aí apaga só a C, aí o circuito funciona aqui por fora. E se a A queima, aí apaga todo mundo, porque toda a corrente obrigatoriamente vai passar pela A, certo?
Então, vai mudar a característica do circuito dependendo de quem queima. Tranquilo? Agora, vamos à última questão. É a questão 17. Uma questão de circuito também. E vamos lá. A resistência R na associação de resistores a seguir é igual a quanto? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte. Esse resistor e esses dois estão em paralelo. Paralelo a DDP é constante. Então aqui nós temos uma DDP, aqui nós temos uma DDP e aqui nós temos uma DDP. Bom, eu vou então achar essa corrente que eu vou chamar de I1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou igualar as DDPs. Eu vou escrever U igual a U, essa DDP e essa. U é R vezes I, então vai ficar 40 vezes I1 igual a 20 vezes I2. Só que o I2 é 6. Disso eu já tiro que o I1 é 3 amperes. Né? Porque o 40 é o dobro do 20, então eu já sei que o I1 é 3 amperes. Legal. Agora vamos pensar um pouquinho. O I1 é 3 e esse é 6. Isso já vai dar 9 amperes. E eu tenho uma corrente de 12 entrando. 12, aqui eu já tenho 3, aqui eu tenho 6. Obrigatoriamente aqui eu vou ter que ter 3 amperes. Para que a soma 3 mais 6 mais 3 dê os 12 amperes iniciais. Certo? Aí eu aplico U igual a R vezes I novamente. Eu não tenho a DDP, então vou ter que igualar novamente. U igual a U. Vou pegar o ramo do meio. Então vai ser 20 vezes 6 igual, aqui é 10 mais R vezes 3, certo? Simplifico o 6 com 3, aqui vai dar 40, igual a 10 mais R. Aí o R vai dar 30 ohms. Essa é a resistência R, a resposta do 17 vai dar na letra C. Então, semelhante à resolução de circuitos, a gente tem o 1, o 15, o 16, o 18, o 19 e o 20. São essas as questões que nós temos. Beleza? Essa foi a resolução da lista 15 de Leis Young. Vamos para a próxima.